paz do Senhor, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para lermos a palavra do nosso Deus, aquela que é eterna, aquela que não muda, aquela que se cumpre a cada dia. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele lhe visite neste momento. E ele visite você com paz, com amor, com graça, com unção, com muita ousadia da parte de Deus para a sua vida. Amém? Irmãos, hoje nós vamos ler, hoje é dia 14, né? Os capítulos 27, 28 e 29 de Crônicas. E nós vamos dar continuidade em detalhes sobre esses reinados em Judá, né? Então o reino do norte, chamado Israel, já foi cativo para a Síria no ano 722. Aqui nós estamos chegando próximos já do ano 587, que é quando Judá, o reino do sul, ele será levado cativo para a Babilônia. Logo na sequência, né, vai surgir Daniel, os profetas Ageu, Zacarias, Jeremias, que vão profetizar nesse durante e pós-exílio na Babilônia. Nós vamos chegar nesses livros lá no futuro, né? Mas é esse contexto aqui que nós estamos falando, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos. Então, capítulo 27, segundo Crônicas, tomando minha água aqui. E vamos ler. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração agora em nome de Jesus. Jotão reina em Judá. Lembra que Jotão ele é filho de Uzias, e Uzias cometeu pecado e foi castigado. Começou bem e terminou mal. Agora vamos ver o filho dele, o Jotão. Jotão tinha 25 anos, capítulo 27, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor, o que Uzias cometeu, né? Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Também realizou trabalhos extensos de reparo no muro sobre o Monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amorreus e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 16.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve o cuidado de viver em obediência ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás, e aqui começa o problema, reinou em seu lugar. Acás foi seu sucessor. Acás tinha, capítulo 28, Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos também. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Rinom, e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado na terra, diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios
e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Por isso, o Senhor, seu Deus, entregou Acaz nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também entregou nas mãos do rei de Israel, que o derrotou e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zicre, um guerreiro de Efraim, matou Maazéias, filho do rei Asricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: o Senhor, o Deus de seus antepassados, estava irado com Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até aos céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus? Melhor dizendo, é uma pergunta, né? E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor, seu Deus? Ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquia, filho de Salum, e Amasa, filho de Jadilai, confrontaram os homens que voltaram da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para o seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Acaz fecha o templo. Nessa época, o rei Acaz pediu ajuda do rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado as cidades nas colinas de Judá e no Negueb. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Tímina e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acaz em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz ficou ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios.
Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acás pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Preste atenção agora neste próximo rei. Vamos ler o capítulo 29, Ezequias, reina em Judá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar em Jerusalém. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antecessor Davi. Ezequias reabre o templo. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos e filhas e esposas capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos não sejam jamais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimar incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram: do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias; do clã de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel; do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá; da família de Elisafã, Zinri e Jeuel; da família de Asaf, Zacarias e Matanias; da família de Emã, Jeuel e Simei; da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes e levitas, e todos se purificaram. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para fora o pátio do templo, trouxeram para fora ao pátio do templo todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cédron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês, e em 8 dias haviam chegado à sala da entrada do templo. Olha quanta demora, hein? Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias.
dedicação do templo. Então, versículo 18: os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocaustos e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e os aspergiram. E aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao Senhor ao som dos cântico dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por ele e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Olha que lindo! Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Gente, essa é a palavra do Senhor para esse dia. Então, se fica aqui um recadinho para nós, é esse se entregar a Deus, essa purificação do templo, que hoje somos nós. Hoje nós somos o templo do Espírito. Continue se purificando, continue se cuidando, continue se voltando para Deus, pois Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. É um plano de paz e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual anseiam. É o que vai dizer Jeremias
um pouco depois disso que nós estamos lendo aqui, lá em Jeremias 29, versículo 11. Deus abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus, deixa o seu like, seu joinha e se inscreva aqui no canal, em nome do Senhor Jesus.